Chega mais, Igor. Opa. Vamos ver se a conexão vai ajudar. Ontem o Miguel sofreu aqui no Jornal da Fórum com a conexão do Reginaldo Nasser. Acho que esses professores de relações internacionais... Está me vendo? Está me ouvindo, Mauro? Estamos ouvindo. Estamos. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Está com delay, Olá, né? Ana, bom dia. Prazer estar aqui. Olá, Rebeca. Olá, Mauro. Aqui estamos. Olá. Muito bem-vindo. Queria começar, Igor, você escreveu um texto, por sinal, hoje esse texto vira artigo na Fórum, daqui a pouco, me impressionou demais este texto, falando contagem regressiva, no qual você apontou que a campanha de Israel, o genocídio israelense em Gaza, poderá significar o fim de Israel, poderá significar uma crise sem precedentes na história de Israel. Interessante, porque foi a primeira vez que alguém escreveu isso, achei bem curioso. E hoje, uma das manchetes do New York Times, nesse momento, exatamente diz assim, quanto mais tempo a campanha militar israelense continuar, maior será a probabilidade de desencadear uma guerra mais ampla, segundo a avaliação do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Queria que você apresentasse para nós esse cenário, então, Igor. Olha, o que eu estou tentando dizer, e que eu tenho percebido nas minhas leituras, minha análise, minha reflexão sobre o que está acontecendo, tentando ir além do dia a dia, né, e enxergar esse processo numa escala mais ampla, é que, independentemente do que venha acontecer nos próximos dias e semanas, né, é claro que todos nós queremos muito que haja um fogo, que pare a matança de civis palestinos, né, em Gaza, né? Eu torço mais do que isso para que a insurgência árabe-palestina, que ela sobreviva, né? Que ela não seja esmagada pela ofensiva de Israel, né? Não sabemos como que as coisas vão se desdobrar nos próximos dias. O mais provável é que Israel continue fazendo o que ela vem fazendo, né, nessas semanas todas, que continue o genocídio. Essa é a lógica do governo do Netanyahu, a lógica de Israel como Estado, além do governo de Netanyahu, né? E é a lógica que está sendo endossada pelos Estados Unidos, com pequenas nuances, pequenas ressalvas que, na verdade, não significam nada, né? Uma pausinha humanitária de 4 horas por dia, localizada ainda por cima, isso já existe pela lógica da guerra, né? A guerra ela não é total e permanente o tempo todo, 24 horas por dia, em 100% das áreas, né? Sempre vai ter alguma parte de Gaza que vai tendo, entre aspas, com muitas aspas, um pequeno respiro, né? Então, são tentativas do governo dos Estados Unidos de disfarçar, né, de encobrir o caráter genocida, né, a dimensão, né, do massacre que Israel está realizando em Gaza, né? Nas próximas semanas, como eu disse, a gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa já pode ser dita, né? Israel está sofrendo a sua pior derrota política desde a sua fundação, em 1948. Uma derrota política. Eles podem atingir todos os seus objetivos, né? Podem conseguir expulsar a população palestina inteira de Gaza, que seria um objetivo máximo, né? Podem esmagar, massacrar os combatentes palestinos, que é o que vai acontecer se nada mudar, se Israel se instalar no território de Gaza. Em algum momento, é claro, a superioridade militar de Israel, com o apoio irrestrito dos Estados Unidos, né? Em algum momento, né, eles vão conseguir derrotar o Hamas, né? Há uma plena consciência disso da parte do Hamas, desde o início, certamente eles já estavam contando com essa possibilidade. Mas quando eu digo derrota política, é o seguinte: a estratégia de longo prazo de Israel, que não é do governo Netanyahu, que é do establishment todo de Israel, de todos os partidos políticos relevantes, e são todos de direita, né? Um único partido ali, mais ou menos de centro ou centro-esquerda, que era o Partido Trabalhista, que também é um partido sionista, né?
Hoje, o Partido Trabalhista ele tem pouca presença, né, no parlamento israelense. Houve um giro à direita na política de Israel nos últimos 30 anos, impressionante, né? Agora, qual que é a estratégia de Israel? Ela foi deixada muito clara pelo Netanyahu no pronunciamento que ele fez na Assembleia Geral da ONU, poucos dias antes do ataque do Hamas. Ele anunciou ali, com um sorriso nos lábios, né, um acordo com a Arábia Saudita, né? E por esse acordo, né, a Arábia Saudita normalizaria plenamente as relações políticas e econômicas com Israel, deixando completamente de lado a questão palestina. Do mesmo jeito que eles já fizeram com o Egito, com o Marrocos, com alguns outros países. Então, qual que é a ideia de Israel? É garantir uma inserção internacional normal, entre aspas, normalizada, no contexto do Oriente Médio, no contexto global, como se os palestinos não existem, jogando para debaixo do tapete completamente a ocupação, né? E o significado pleno da ocupação, que são milhões de pessoas que perderam a sua pátria, que perderam o seu país, em sua maioria perderam também as suas casas, perderam as suas terras, estão ameaçados de perder aquilo que é o de mais importante, que é a sua identidade, né? Então, a questão palestina, ela passaria exatamente né, com o mapa. Observe um mapa que o Netanyahu... Ele é o Bolsonaro do Oriente Médio, né? Ele enfim, mente descaradamente, com a maior cara de pau, as mentiras mais absurdas, porque são desmascaráveis. Qualquer criança, adolescente de colégio que olha esse mapa vai perceber que esse mapa é fake, porque ele mostra o Estado de Israel, incluindo os territórios ocupados, cuja ocupação não foi reconhecida até hoje por nenhum país do mundo, né? E mesmo Israel oficialmente não pode reconhecer que anexou esses territórios. Aliás, é muito interessante, eu estive em Israel em 1991, pouco depois da Guerra do Golfo, aquela primeira Guerra do Golfo, e me chamou a atenção que os mapas de Israel que eu vi eram iguaizinhos a esses mapas do Netanyahu, iguaizinhos. Isso em 1991, né, quando já estavam sendo negociados os acordos de Oslo. Para Israel, a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, além do Golã, que esses sim oficialmente anexaram, além de Jerusalém também está anexada oficialmente, para eles já está dado, é fato consumado que aquilo tudo é a Israel, a grande Israel, Eretz Israel, conforme eles dizem. Mas esse acordo ele estava sendo anunciado como um triunfo de Israel. A partir de agora, os palestinos vão ser uma nota de rodapé da história. Um assunto de política interna de Israel. Interna. Olha o cinismo do negócio, né? Isso acabou. Isso acabou, né? A gente pode condenar, pode questionar os métodos utilizados pelo Hamas. Evidentemente, ninguém pode chegar e legitimar a matança de civis inocentes, por mais que a gente entenda todos os motivos que levaram, né, aqueles combatentes de Gaza a fazer o que fizeram, mas o fato é o seguinte: a questão palestina hoje está colocada novamente na ordem do dia. Está colocada novamente. Diga, Ana. Não, foi bom pegar esse gancho. A questão palestina está colocada novamente na ordem do dia. Amanhã e domingo tem 2 reuniões importantes, uma da Liga Árabe e uma da Organização de Cooperação Islâmica. Como que você vê a reação desses países, né, da Liga Árabe? Porque também estava amortecida a questão palestina entre os países árabes. Exato. É preciso entender o seguinte: quando a gente fala do mundo árabe, a gente está falando de uma realidade muito complexa. A gente tem que fazer uma distinção, não só entre os diferentes países, né, os países árabes e, estendendo um pouco mais, os países de maioria muçulmana, que vai além do mundo árabe, inclui o Irã, que é um povo persa, inclui países da Ásia, como a Indonésia, Norte da África, enfim. No caso do Norte da África, também são árabes, embora não sejam mais do Oriente Médio, propriamente dito,
um Oriente Médio ampliado, digamos assim, né? Mas é preciso não só diferenciar esses países, mas estabelecer olhar um pouco mais de perto sobre o que são esses países internamente, né? A maioria deles, sobretudo países como a Arábia Saudita, como a Turquia, né, como os Emirados Árabes Unidos, como o Egito, né, são países dirigidos por uma pequena classe dominante, né, uma minoria privilegiada, que desfruta de um estilo de vida nababesco, né, em contraste com a massa da população. Na maioria desses países, não em todos, mas na maioria, é uma população extremamente pobre, né, em níveis latino-americanos de pobreza, em muitos casos, uma desigualdade social, índices sociais de desenvolvimento humano muito piores, inclusive, do que os nossos aqui no Brasil. Para essas elites, os palestinos não significam nada, né? Eles querem tirar o máximo proveito da sua posição de controle desses estados nacionais, estabelecer as melhores relações com os Estados Unidos, também com a China, também com a Europa, né, com o resto do mundo, inclusive de Israel, né? E a questão palestina para eles é um estorvo, é um problema, né, porque que dificulta, né, as relações com Israel, que ali é um representante, uma ponta de lança dos Estados Unidos no Oriente Médio, né, e causa sempre alguns constrangimentos, né? Então, para os Emirados Árabes, para a Arábia Saudita, tudo bem esquecer os palestinos, tudo bem normalizar, né, as relações com Israel, porém, existe a massa da população desses países, existe o povo. E, por mais que nenhum desses países seja democrático pelos critérios liberais de democracia, né, ainda assim, em qualquer lugar do mundo, seja considerado democrático ou uma ditadura, o que quer que seja, a opinião popular sempre tem que ser levada em conta pelos governantes. O governante que não leva em conta a opinião popular, ele corre o risco de ter surpresas, de ser derrubado de uma hora para outra, como aconteceu na Primavera Árabe, no Egito e na Tunísia, né, sem entrar em detalhes, em outros países. E a opinião árabe, muçulmana, no mundo inteiro, não só nesses países que nós estamos falando, mas também nos países onde a migração, né, a diáspora de países muçulmanos, árabe e muçulmana, é muito forte, essa opinião árabe é maciçamente, é totalmente e, mais do que isso, fervorosamente pró-Palestina, né, e anti-Israel. As manifestações todas que a gente tem visto são assim, uma coisa impressionante e não há dúvida, né? A gente olha para a Europa, quanto maior é a presença árabe e muçulmana de imigrantes, mais fortes são essas manifestações, porque essas pessoas elas se sentem quase que diretamente atingidas, né, pelo genocídio de Gaza, né? O francês, o alemão, o inglês médio são muito poucos, são aquelas pessoas com muita consciência política ou humanitária que vão se mobilizar, né? Então, só um parênteses, Igor, que é o que está fazendo falta no Brasil, né? Você olha as manifestações nos Estados Unidos e na Europa, você vê claramente que são árabes, né? Palestinos, na liderança. Aqui no Brasil, são 12 milhões de pessoas. Na liderança dessas manifestações, né? Até as roupas, a aparência física. Mas, né, no caso do Brasil, só um parênteses. Gente, cadê a comunidade árabe, né? Pelo amor de Deus, né? Claro que tem ali as organizações representativas da comunidade palestina, né? Tem organizações religiosas muçulmanas que têm tido um papel de destaque nessas manifestações. Agora, a presença árabe no Brasil, sejam originários mesmo, né, de países árabes, especialmente libaneses e sírios, é muito grande e é muito maior ainda dos seus descendentes. São, eu não sei quantos milhões, mas seguramente 10 milhões ou mais de 10 milhões de descendentes de árabes no Brasil, né, um número muitas e muitas vezes maior do que a população da comunidade judaica, e você não vê, né, o mínimo interesse das lideranças dessa comunidade, dos políticos, inclusive, de origem, né, árabe, mas aí é um parêntese na história. Mas voltando ali para o ponto, né, que eu queria mostrar.
esses países árabes vão ser obrigados, pela sua própria dinâmica política interna, a tomar posições cada vez mais assertivas em relação a Israel. Isso pode demorar mais, pode demorar menos, mas é um processo irreversível. Irreversível porque esse acontecimento que a gente está vivendo desse um mês para cá, isso tem um impacto estrutural na formação das consciências. É diferente dos fatos da conjuntura do dia a dia. Existem alguns fatos que são assim, mas existem outros fatos que são estruturais e estruturantes na consciência. São aqueles grandes marcos, né? Digamos, para os Estados Unidos, o 11 de setembro, claro que é um grande marco. Para nós, latino-americanos, o golpe no Chile, em 73, foi um grande marco. A Revolução Cubana foi um grande marco. A queda do Muro de Berlim, enfim, são certos acontecimentos, né? O fim do apartheid na África do Sul, que são acontecimentos que se colocam, né, numa outra dimensão em comparação com o dia a dia dos acontecimentos da política. Então, os governantes árabes vão ter que ser mais assertivos, né, mais firmes em relação a Israel, né, e eles são a maioria. Então, os outros atores da cena internacional, começando pelos Estados Unidos, mas também a China, mas também a Europa Ocidental, mas também, né, esse universo enorme de países do Sul Global. Países do Sul Global que já não são mais aquele terceiro mundo fraquinho, mambembe, né, mas que são países que estão crescendo economicamente, que estão se afirmando politicamente, que estão buscando a sua autonomia na cena internacional. Todos esses países vão ter que, mais cedo ou mais tarde, priorizar claramente, totalmente, absolutamente, as relações com o mundo árabe e muçulmano em relação, né, aos vínculos com Israel. Mesmo que, em alguns casos, esses vínculos com Israel sejam significativos, né? Vai se tornar insustentável, né? Os Estados Unidos, se eles quiserem manter um mínimo de influência no Oriente Médio, eles vão ter que levar em conta a posição dos países árabes. Isso vai significar levar em conta os palestinos em alguma medida. Isso significa que Israel não vai mais poder contar com o apoio irrestrito dos Estados Unidos às suas políticas expansionistas, às suas políticas de limpeza étnica, às suas políticas de apartheid, suas políticas genocidas, né? Em algum momento, se não for nesse governo Biden, num próximo, né, os Estados Unidos vão ter que rever. O próprio discurso do Biden já mostra isso. Ele já não está falando do jeito que ele falava um mês atrás. Ele mantém o apoio a Israel envergonhado, né, cheio ali de ambiguidade, porque não dá. Porque, olha, eu estou vendo as notícias, não sei se vocês deram essa notícia, Mauro, mais de 500 pessoas nos Estados Unidos que foram participantes ativos, formadores de opinião na campanha do Biden, assinaram um abaixo-assinado condenando a política do Biden, defendendo o cessar-fogo, defendendo a desescalada, ou seja, o fim da violência, e defendendo a abertura de negociações para a formação de um Estado palestino. Os apoiadores do Biden. Teve um outro abaixo-assinado de mais de 1.000 pessoas que são funcionários da USAID, o USAID. Você lembra, Mauro? Pergunto para você, porque nós somos de uma geração mais antiga, não é nem a nossa geração, a geração anterior, quando havia no Brasil uma campanha do movimento estudantil contra o acordo MEC-USAID, que era a entrega dos rumos da educação no Brasil pela ditadura militar aos Estados Unidos, é a USAID, que é um órgão de propaganda dos Estados Unidos, de cooptação de liderança. Perdão? Eu estou falando assim, eu não lembro da época, mas a minha formação política foi muito baseada na referência a essas campanhas. Então, a USAID ainda existe. É um órgão burocrático da política externa dos Estados Unidos e, de um modo geral, boa parte das coisas que eles fazem são normais, acordos de cooperação, vinda de artistas, de intelectuais, de palestrantes, publicação de livros, claro, de acordo com os interesses dos Estados Unidos, etc.
1.000 funcionários de USAID, que é gente da máquina da política externa dos Estados Unidos. Não é oposição, não são os Panteras Negras, é o USAID, na mesma linha, protestando. Né? Então, Israel vai perder o apoio. Né? A China está muito quieta, tem que estudar um pouco mais. Diga, Rebeca. Desculpa te interromper, eu quero puxar esse gancho, acho que você pode continuar nessa linha de raciocínio, porque ontem nós avaliávamos aqui, junto com o Breno Altman, sobre um possível cenário pós-cessar-fogo, né? E o Breno ele falou muito sobre essa questão dessa tentativa de remanejar os palestinos para o Sinai, no Egito, né? E como que isso ficaria complicado, né? Esse cenário de Israel ficaria complicado em relação aos outros países. E ele usou a seguinte frase, ele disse que caso isso aconteça, esses palestinos sejam levados para o Sinai, o sionismo colocaria todos os países do mundo de joelhos. Né? E eu concordo muito com ele nesse sentido. E aí, como que fica essa relação caso, de fato, esses palestinos sejam remanejados para o Egito? De fato, né, todo mundo vai ficar de joelhos diante do sionismo? Olha, eu acho muito provável. Primeiro porque é o seguinte, os palestinos de Gaza não querem ir embora. É claro que vai haver uma parcela que está muito impactada pelo ataque, etc., que está disposta a qualquer coisa, menos permanecer naquele campo de concentração que é Gaza. Né? Mas Gaza não é só um campo de concentração. Gaza também é uma pátria para aqueles palestinos. Também é a terra deles, também é o lugar deles. E é a Palestina. Né? Ir embora de Gaza significa ir embora da Palestina, entregando a sua terra para o sionismo, para o expansionismo de Israel, concedendo a vitória àqueles que estão matando, né, os parentes, os filhos, os pais, os irmãos, os amigos desses que são os sobreviventes, os que conseguirem chegar a ser sobreviventes, porque sobrevivência não está garantida para ninguém por lá, né, de Gaza. E então aquilo ali é gente que está resistindo, né, bravamente, teimosamente, insistentemente. Então, não vai ser fácil tirar aquelas pessoas de lá, nem que fosse para morar em, sei lá, num paraíso terrestre. Tá? Então, primeira coisa. Segundo, que os países árabes não querem, em primeiro lugar, porque é fator de instabilidade, é problema. Né? Em terceiro lugar, porque é um escândalo, é imoral, é indefensável. Nem mesmo os Estados Unidos dificilmente teriam condições de defender, né, algo tão indecente quanto a limpeza étnica literal, né? Literal, sem qualquer nuance ali de Gaza. Né? Então, qualquer solução vai ter que ir por outro caminho. A gente pode voltar a esse assunto, né? Que, aliás, é uma questão, claro que cabe a gente discutir, mas eu fico muito preocupado quando eu vejo figuras da cena internacional discutindo o pós-Gaza, mas enquanto que Gaza está acontecendo, ou seja, o massacre, o genocídio, a questão hoje, na cena pública, é a gente discutir como parar esse massacre. Essa é que é a questão, parar o massacre, salvar aquelas vidas ao máximo possível. Né? O futuro, tudo bem, nós somos analistas, também temos o direito de discutir, mas não é a prioridade. Né? Agora, a questão de Israel, o Estado palestino vai acontecer, isso é inexorável. Isso pode levar 1 ano, pode levar 5 anos, mas não vai ser muito mais tempo do que isso, não. Vai ter que acontecer. Né? Israel, é claro, vai chegar um momento que Israel vai aceitar o Estado palestino, não vai ser mais o governo Netanyahu, esse governo Netanyahu ele tem pouquíssimo tempo pela frente, o futuro do Netanyahu é a cadeia em Israel, é a prisão. Não por isso, se fosse por isso, ele até ganharia prêmios, tamanho é o grau de degeneração moral da sociedade israelense, mas ele vai para a cadeia por outras, né, ali, outras mazelas, né, outras presepadas ali de corrupção dentro de Israel. Mas isso é o que menos interessa no futuro dessa figura execrável. Né? Mas eles vão tentar, então, um arremedo de Estado palestino, um Estado palestino só no nome, né? Alguma entidade palestina que eles digam que é um Estado, que eles controlam. Então, a discussão...
Mas também isso não vai se sustentar. Em algum momento vai haver um Estado palestino digno do nome, né? Isso vai implicar o fim dos assentamentos. Esses assentamentos vão ter que ser desmantelados. Como é que Israel vai fazer para desmantelar esses assentamentos, povoados ali, em sua maioria, por fanáticos, né? Por gente que acha que é uma missão divina, que Deus mandou, Deus deu aquela terra de presente para ele, e que não vão reconhecer nem sequer a autoridade de um governo de Israel, como já aconteceu em Gaza. Israel, para expulsar os colonos que estavam em Gaza, teve que ser na porrada, porque eles não queriam sair de lá, quando Israel abandonou Gaza. Vão ter que reconhecer que Jerusalém Oriental não é israelense, não é Israel, e sim Palestina. Vão ter que admitir, de alguma maneira, algum direito aos refugiados para que voltem, né, às terras que foram originalmente a Palestina, porque realmente é um escândalo. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né, que diga ser judeu, ou que seja reconhecido como judeu, tem o direito de ir para Israel, de receber casa, de receber auxílio do Estado, de receber terras, com muita frequência terras palestinas dos territórios ocupados, cidadania israelense, etc. Pessoas que nunca tiveram nenhuma ligação com aquele território, com aquele lugar do mundo. Agora, o palestino que saiu, né, de Israel, das terras ocupadas, nunca mais pode voltar. Aquela pessoa que é filho e neto, né, de palestinos que foram expulsos na Nakba, a limpeza étnica que deu origem a Israel, ou que foram expulsos, né, nas diferentes ondas de violência desencadeadas por Israel nos territórios ocupados, essas pessoas, elas nunca mais podem voltar a Israel. Elas são expulsas de lá para todo sempre. Pessoas que nasceram lá, ou que são filhas e netos de uma ascendência que remonta a séculos, a tempos imemoriais. Então, essas questões mais escandalosas, né, vão ter que ser resolvidas, sem falar nas reparações devidas às pessoas todas que foram prejudicadas pela implantação do Estado de Israel e pelas políticas de violência e de limpeza étnica contra os palestinos, etc., etc. Pergunta: Israel resiste a isso? Israel, como está configurada hoje, um Estado montado na exclusão, um Estado montado, né, no domínio total, exclusivo de um grupo étnico religioso sobre os demais, um Estado de apartheid, né? Ele resiste, né, à existência de um Estado palestino do seu lado, resiste às concessões que Israel vai ter que fazer para que esse Estado palestino venha a existir. Israel vai entrar em colapso, vai entrar em colapso. Essa extrema-direita empoderada em Israel, que controla, né, o governo israelense, né, eles não vão aceitar. Quer dizer, você olha as declarações dessa gente, esses generais, né, ex-generais, ex-governantes, esses políticos que estão ao lado do Netanyahu, a mídia israelense raivosa, esse embaixador no Brasil, né, esse chanceler que queria a demissão do Antônio Guterres, imagina, a demissão do Antônio Guterres. O cara chegou a pedir, né, porque ele condenou e pediu cessar-fogo, né, ali em Gaza. Essa gente vai aceitar um Estado palestino, né? Então, internamente, Israel vai entrar em colapso, Eles não vão ter condições de chegar a um consenso básico entre eles, né, sobre o que fazer diante dessa situação. Essa chamada democracia israelense, né, que quando você olha de perto é uma fraude desde o começo, porque a metade da população sob o controle do Estado israelense não tem democracia absolutamente nenhuma, é submetida a um regime de apartheid pior do que... Opa, caiu, mas olha, vou dizer, estou sem fôlego com essa aula do Igor, né? Realmente sem fôlego com a aula dele. Caiu a ligação. Fantástico. Ana, fiquei impressionado com a análise dele. Não, muito bom. E otimista até, né? Perto das análises que a gente tem visto por aí, se contrastar a dele de hoje com a do Breno de ontem, são perspectivas bem diferentes, né? Sim, legal. Ele dizer que daqui 1 ou a 5 anos nós vamos ter um Estado palestino é uma perspectiva bastante
confortável, assim, boa, no sentido do que a gente está vivendo hoje, poder ter uma perspectiva, assim, uma análise assim. O Igor voltou aqui, só despedir, está na hora, né? Vamos encerrar, mas agradecer ele e registrar. Igor, a gente vai precisar encerrar, mas estamos aqui todo mundo muito impressionado com a tua aula e com a perspectiva realmente distinta da maioria das análises que a gente tem ouvido aí. Achei muito... Estão todo mundo aqui muito impressionados, impressionadas, viu? Não... Eu estou com dificuldade de ouvir você, Mauro. Eu te escuto, mas não consigo entender. Está meio embaralhado, mas também terminou, acho que o meu tempo aqui com vocês. Olha, foi um prazer. Eu estou à disposição de vocês. Né? Vamos torcer para que, né, enfim, Israel não vai fazer isso, mas, né, que seja... que pare essa violência, que tenha pelo menos um cessar-fogo e que os brasileiros voltem em segurança, né? Sejam recebidos aqui com todo o carinho, né, que eles merecem, que nós podemos proporcionar a eles, né, e que o governo brasileiro tenha uma posição, né, cada vez mais firme. O governo brasileiro tem evoluído na sua tomada de posição em relação ao genocídio, né? Celso Amorim, inclusive, está usando essa palavra, né? E que o Brasil esteja à altura também, né, da sua responsabilidade nesse momento histórico, né, para que o Brasil não seja cúmplice, né, nem que seja por omissão, diante do que está acontecendo, esse crime contra a humanidade que ocorre, né, praticado por Israel na faixa de Gaza. Legal. Bom, gente, obrigado, viu? Mais uma vez. Obrigado aí, Mauro, pelo espaço. Obrigado, Ana, Rebeca, pela conversa. Foi um prazer falar com vocês. Obrigada, Igor. Valeu.